Olá, pessoal. Vamos então à segunda parte da lição 15. Na verdade, a gente vai ver um assunto que são os tabelvortoi. Da Auriga, nessa continuação a segunda parte do nosso curso básico, faltam esses dois assuntos, que são essas tabelvorto, essas palavras lá que são chamados correlativos, e os, os particípios, né? Ativos e passivos, que é um outro assunto também, que está contido nessas lições que iremos ver a partir até a lição 20, a lição 21. Vamos então entender o que é que são esses tabelvortoi. Eu já falei alguma coisa a respeito disso lá no primeiro módulo, mas a gente viu que existem aquelas demandas e vortoi, não é? Que, aquele, que, sempre começa com esse que. O que, quem, que tipo, de que maneira, que, onde, que, quando, que, e assim por diante, certo? Aí a gente viu que ele diz assim, Paulo iros morgo ao Paris. Por exemplo, Paulo irá amanhã a Paris. Tie li laboros dum tritague. Lá ele vai trabalhar por 3 dias. A gente já viu que tie é lá e ti é aqui, né? Esse ti é uma partícula de aproximação. Tie é lá. Então, observem que esse tie, ele está demonstrando o lugar. Seria assim, onde ele vai trabalhar? Em Paris, certo? Mas se você disser assim, em que lugar ele vai trabalhar? Você diz assim, lá. Ele vai trabalhar aqui? Aqui não, lá. É como se você estivesse apontando. Então, essas palavrinhas que são relativas a essas demanda e vorto, a essas palavras interrogativas, elas têm sempre essa forma com o ti, quando eles indicam esse demonstrativo, tá? Em diversas línguas existem esses correlativos. Você vê que, por exemplo, em português tem que, quem, quando, como, é tudo com esse que. Em inglês é tudo com WH, where, when, what, assim. Em alemão com W, was, wenn, wer, e assim por diante. Então, em Esperanto também. O que acontece é que em Esperanto ele é regular, ele segue uma regra. Então, por conta disso, você aprende 10 palavrinhas e 5 de 5 possibilidades, e aí, com esses 10 mais 5, elas viram 50 em vez de virar 15, porque você aprende 50 palavras só de entender como é que essa tabela Vorto funciona, tá? Então, esse tie aqui apresentado é o correlativo desse que. O que pergunta pelo lugar, em que lugar o tie aponta, naquele lugar, certo? Nesse lugar. Muito bem. Paulo vai amanhã a Paris. Tiam li visitos nin. Esse tiam é um correlativo do quiam, certo? Então, se quiam é em que tempo, que em português a gente fala quando, o tiam é naquele tempo. Paulo vai amanhã a Paris. Naquele tempo, ele nos visitará. Naquele tempo significa o quê? Então, né? Aí, não no então, penso logo existe, penso então existe, mas o então de tempo. Naquele tempo, então, os animais falavam, certo? Então, nesse caso, a mesma coisa. Então, ele nos visitará, tá? É o demonstrativo de tempo. Veja um outro demonstrativo de individualidade. Kio pergunta pela individualidade, né? Qual pessoa, quem. Então, o tio demonstra a individualidade, aquele. Paulo vai amanhã a Paris. Aquela cidade é sua, dele, cidade preferida. Aquela é a sua cidade preferida. Tio Urbo, aquela cidade, não é qualquer cidade, é aquela cidade, Tio Urbo, certo? Tio Urbo, qual cidade? Tio Urbo, aquela cidade, tá? Uma outra possibilidade é o indefinido. A gente diz que esse ti é o demonstrativo. O i, somente o i, é o indefinido. Então, quando eu digo Paulo vai amanhã a Paris, eu digo assim, alguém iu iros com li. O indefinido de pessoa, quem é alguém, certo? Alguém irá com ele. É esse iu, tá? Então, assim como existe o indefinido de pessoa, existe também o indefinido de lugar.
certo? Então, aqui, o que, eu digo assim, que em que lugar, tie lá. E depois eu irei dizer assim, ie, que significa em algum lugar. Vocês vão ver. Observe. Continuar aqui com essa linhazinha. Então, que é o interrogativo, ele pergunta, o tio demonstra, o iu é um indefinido, e o nen, quando começa com esse nen, nenil, significa negação. Então, nenil voyades que ele Paulo. Então, é nenhuma pessoa, nenhuma individualidade, certo? Ninguém viaja com Paulo. Tá? Como Paulo. Ninguém viaja como Paulo, da maneira como Paulo viaja, né? Ninguém viaja como Paulo. Nenil. Então, esse nenil é a negação da individualidade. Nenil voyages tiel ofte kiel Paulo. Aí uma outra possibilidade. O kiel a gente já sabe que é como. A gente pergunta pela maneira, não é? O tiel, então, demonstra a maneira. De que maneira tiel? Assim, dessa maneira. Ninguém viaja assim frequentemente, tão frequentemente quanto Paulo. Tá vendo? Ninguém viaja frequentemente assim, tiel, que ele, Paulo, como Paulo. Então, o tiel, ele mostra a maneira. O que ele pergunta pela maneira. De que maneira? Tiel, dessa maneira. Tá? Uma outra. Livoiades en tio semaino. Então, a quinta colunazinha da nossa tabela é a totalidade, certo? A totalidade da pessoa é o que? Todo, certo? Da pessoa não, da individualidade. Pô, da pessoa também. Então, kill, qual, ou qual pessoa, quem, tio, todo, ou cada. Se for no plural, fica tio, aí ficam todos, certo? Tio é cada, tio e todos. Então, li voyages em tio semana, semaino. Ele viaja em toda semana, ou em cada semana. A cada semana ele viaja. Cada e todo tem o mesmo sentido. Qual é o outro? Tio e volas voyage com Paulo. Pronto, é esse tio aí no plural. Todos querem viajar com Paulo. Tá? Mais uma. Mi neniam iris al Pariso. Ne começa com ne, a negação. A negação de quê? Do tempo, certo? Porque quiam é em que tempo? Quando? Neniam em tempo algum. Então, eu em tempo algum fui a Paris. Em tempo algum existe uma palavra em português única para em tempo algum que é nunca, certo? Eu nunca fui a Paris. Agora, o tiam, que é a totalidade do tempo. Se neniam é nunca, tiam é em todos os tempos. Eu, em todos os tempos, viajo apenas dentro do Brasil, no Brasil. Esse em todos os tempos, em português, é sempre, não é? Sempre em todos os tempos. Eu sempre viajo apenas dentro do Brasil, no Brasil. Uma outra, há um indefinido. O indefinido de tempo é o quê? Iam me voyages com li. Em algum tempo, indefinido que eu não sei, eu viajarei com ele, certo? Em algum tempo. Não existe uma palavra só para em algum tempo, algum dia. Algum dia eu viajarei com ele, certo? É assim que a gente fala, né? Mais uma. Ele comprará liacetos vinum ie in quartier latin. Quartier latin é o bairro latino, né? O Latina Quartalo, o bairro latino. Então, ele comprará vinho ie. Ie é o relativo de lugar, né? Que é em que lugar, tie, lá, naquele lugar. Ie é o indefinido, em algum lugar. Ele comprará vinho em algum lugar no quartier latin. Tá? Uma outra, nenie. Ó, nenie é o correlativo do kie. Kie é onde, nenie é a negação. Em lugar nenhum, estas plebila urbo, há uma cidade mais bonita, or Pariso, do que Paris, certo? Em lugar nenhum, nenie, tá? É a negação do lugar, nenhures. Existe a palavra nenhures, se não me engano, em português. Continuando, agora aqui não é mais a negação, é a totalidade. Tie é o correlativo de lugar, só que o tie é a totalidade. Em todos os lugares, tie em Pariso, ni vidas monumento em. Por toda parte em Paris, nós vemos monumentos, certo? Em todos os lugares.
Ou aqui agora uma outra que eu não botei na tabelinha, mas existe também o kion, que é que quantidade, né? Kion da libro e virravas, kion da auto e virravas. Quantos carros você tem? O kion. E existe o kial, que o kial é por quê, que você responde tchau, não sei lá das contas, né? O kial, esse porquê, significa por qual motivo. Então, o kial pergunta pela causa. Qual a causa, certo? Aí o demonstrativo de causa é tial, por essa causa. Por causa disso, por esse motivo. Então, Paulo viajará amanhã a Paris. Tial, por esse motivo. Lineiros al congresso em Londono. Ele não irá a um congresso em Londres. É o demonstrativo de causa. O demonstrativo de quantidade, que quantidade? Tion, essa quantidade, certo? Então, tion, essa quantidade. Paulo irá amanhã a Paris. Nenio, ó, a negação de pessoa, ninguém voyages tion, viaja em tamanha quantidade, nessa quantidade, quanto Paulo, tion Paulo. Ninguém viaja tanto quanto Paulo, assim que a gente diria, né? Esse tanto quanto pode ser tiel, kiel, tanto quanto não, tanto quanto já é mais de quantidade. Mas poderia ser tiel, kiel, da forma como tão ninguém viaja assim tiel como Paulo. E aqui já é com relação à quantidade. Ninguém viaja assim como Paulo. Só que esse assim é um tion, tanto. Então quantidade quanto Paulo. Então aí ó, vocês viram essa nossa tabelinha, certo? Existe o interrogativo e existe o demonstrativo. Tio é isso, tia é essa qualidade. O indefinido, io, algum, ia, alguma qualidade, e ele, de alguma maneira, e assim por diante. Nenil é negação, nenil, nenhuma coisa, nada, nenia, nenhum tipo, nenil. E o todos, a totalidade é tio, tudo, tia, todas as qualidades, tia, ele de todas as maneiras. A mesma coisa que a gente viu aqui nesses onde, quando tal, você apenas usa o mesmo raciocínio e aí, com 10 palavrinhas mais 5 possibilidades, o Esperanto gera 50 novas palavras que você entende logo de cara. Tá joia? Essa é a ideia dos correlativos. E com isso a gente termina a segunda parte da lição 15. Na lição 15 ele continua com uma leitura, aparecem alguns desses correlativos, não todos, mas você continua sedimentando o seu conhecimento. Boa leitura da lição 15. Até a próxima.